Eu não sei o que houve aqui que o telefone tocou. E cortou a minha transmissão ao vivo. Deixa eu confirmar aqui o que aconteceu. Estamos aí para agradecer a Deus. Eu estou olhando aqui para ver o que aconteceu aqui na. A transmissão foi pausada, ela deve retornar em breve. Se vai aparecer outra transmissão ou se é, ele fez outra transmissão. Eu não entendi como cortou, entendeu? Mas vamos continuar aqui. Ele fez outra transmissão. Aqui, ó, tá vendo? Tô confirmando aqui agora. Deixa eu a transmissão com o meu privado, porque tem gente acompanhando lá no meu privado. São amigos meus que estão acompanhando por lá. Agora já joguei para lá. Não sei por que aconteceu isso. O telefone tocou aqui, entendeu? E interrompeu a transmissão. Então, o que acontece? Essa palavra aqui. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Quer dizer, ele primeiro fala, nos ressuscitou juntamente com ele. Eu faço a pergunta, quem é que ressuscitou? O único que ressuscitou foi Jesus. Ainda não chegou o fim para haver a primeira. Irmão Mateus Gregório, bom dia, Deus abençoe. Ainda não houve a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, ainda não houve aquela situação, que é conhecida historicamente como a questão do arrebatamento, que quem está vivo não vai subir primeiro daqueles que estão mortos. Os que estão descansando no Senhor vão ressuscitar primeiro. E depois os que estiverem vivos vão se encontrar com o Senhor nos ares. Então, como é que Paulo está falando aqui, ele nos ressuscitou colocando no passado? Nós vimos mais de uma versão aqui. Ele não vai falando aqui. E nos ressuscitará. E nos colocará sentado nos lugares celestiais. Ele fala, nos ressuscitou e nos colocou sentado nos lugares celestiais. É justamente a questão da salvação. Quando Paulo diz assim, somos nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, acontece isso. Por quê? Se você pegar o contexto, por isso que aí eu gosto do contexto, vamos para o início do capítulo da carta de Paulo aos Efésios, aqui no capítulo 2, e diz, e vos vivificou. Colocou vida, ele está falando à igreja de Éfeso assim, estando vós mortos em ofensas e pecados, em outras versões, mortos em pecados e delitos. Em outro tempo andastes
deste mundo. Quer dizer, sem direção, na desobediência, né? Segundo o príncipe das potestades do ar e o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, entre parênteses, pela graça sois salvo, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso é muito importante falar. Nos ressuscitou, ele está colocando um termo de linguagem, mas aqui essa palavra pode ter um duplo sentido. Não ser só uma figura de linguagem. Isso também tem um processo espiritual. Nós já ressuscitamos espiritualmente. Porque ele é bem claro que nós éramos mortos. Éramos mortos em vida. Aqui está falando de morte e vida espiritual. Nós éramos mortos espirituais. Quem não tem Cristo é um morto espiritual. É disso de que Paulo está falando. Estávamos mortos. No verso 1 ele diz aqui: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E no verso 6 diz: nos ressuscitou juntamente com ele. Então foi através da ressurreição de Cristo, que ele é a primícia da ressurreição, ele é a primícia dos que dormem, ele é o primeiro. Aleluia. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então essa é a nossa posição espiritual. Por isso que eu creio que Jesus já reina a sua igreja. Esse é o entendimento que eu tenho. Mesmo nesse caos que nós vivemos na Terra, onde ainda tem cristãos que morrem por vários países, e isso tinha na igreja primitiva, não só no século dos apóstolos, que é no século I, no século II, no século III, o Império Romano colocando os cristãos como tochas humanas ou como alimentos de leões no Coliseu Romano. Tochas humanas para iluminar as suas festas e seus bacanais. Agora, olha o que diz o verso 7 aqui. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela benignidade para convosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Você vê que tudo é questão de fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque se a gente for calcado pela obra humana, a pessoa vai querer colocar a glória em si. Então não vem. Então vem tudo de Deus, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras. Por isso que fala que as obras que fazemos são as boas obras de Cristo.
os quais Deus preparou para que andássemos nela. Esse é o encontro com aquilo que Tiago diz, que a fé sem obras ela é morta. Na Idade Média, quando Lutero defendeu a sua tese da salvação pela fé, isso já era uma discussão, e ele, no seu cânone, desprezou um pouco a questão da carta de Tiago, porque Lutero não e Lutero era um exegeta, mas ele não compreendeu o que Tiago quer dizer. Teve um confronto na época de Tiago com Paulo também nessa questão aqui, porque Lutero era muito paulino. Assim como Agostinho de Hipona também era muito paulino. Agostinho influenciou muito a Lutero, influenciou muito a Calvino. Por isso, a questão da doutrina da predestinação, que foi desenvolvida por Calvino e depois teve os outros pós-calvinistas, porque eles se fixaram muito na doutrina paulina. Então, Lutero, na questão não nessa questão da predestinação, mas na questão da salvação pela fé, só a fé, só a Cristo, só a graça, né, são os solas da reforma protestante. Então ele desprezou um pouco a carta de Tiago, ele desprezou na questão do cano do Novo Testamento. Não retirou, mas ele não dava ênfase. Eu encontro o mesmo entendimento quando Paulo fala aqui que não é por obra, ele não está dizendo que não é que as obras não são importantes, é que as obras é para ninguém se gloriar pelas suas obras. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, então são as boas obras de Cristo. Então é isso que Tiago está falando, que a fé sem obras ela é morta. As duas têm que caminhar juntas. Essa conexão que talvez Lutero não tenha compreendido, por ele ser muito paulino. Tudo bem que as cartas de Paulo compõem a doutrina da igreja gentílica, aquela coisa toda, mas a gente não pode desprezar o restante do Novo Testamento, né? Às vezes a minha discussão com alguns outros reformados sejam essas questões. Então vamos voltar. Então a questão da gente fechar aqui o versículo 10 é essa. Vamos para o versículo 11 aqui. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne, chamado de incircuncisão pelos que na carne chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Naquele tempo, estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quer dizer, os gentios, quer dizer, todo estrangeiro fora da comunidade de Israel não tinha esperança nenhuma. Nenhuma. Mas em Cristo Jesus passou a ter esperança, porque Jesus, ele veio para as ovelhas perdidas de Israel, mas ele fala lá em João 10 de ovelhas de um outro aprisco, que é essa, que são os gentios, que foi levantado Paulo como doutor dos gentios. Verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Uma vez, uma pessoa, que eu não vou citar o nome por questão de ética, criticou um louvor do toque no altar, dizendo que esse louvor era herético, porque ele falava assim, és Deus de perto e não de longe. Porque citou lá em Ezequiel que fala que ele é tanto Deus de perto e Deus de longe. Mas o autor, o compositor dessa música, quando ele fez essa música Deus de Promessa, ele estava se referindo a isso. Antes ele era Deus de longe, porque ele era Deus de longe da comunidade gentílica. Ele só era Deus da comunidade de Israel. Então ele está dizendo, antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Então a letra do ministério apacentado, o toque no altar, que fala assim, és Deus de perto
e não de longe. Por que é Deus de perto? Por causa disso. Antes estava longe, agora está perto. Por onde? Pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa paz, verso 14, o qual de ambos os povos fez um. É aí que eu bato de frente com o povo dispensacionalista que diz que Deus só vai tratar com Israel depois que a igreja for arrebatada. Deus já está tratando com Israel desde a época de Jesus. Por quê? O qual de ambos os povos fez um. Tanto a comunidade de Israel quanto os gentios. E derribando a parede da separação que estava no meio, porque havia uma separação. Por que o termo gentio é igual você fala que essa gentalha, essa gentinha, esse povinho? Era assim que Israel se referia a todos os estrangeiros. Ele se referia até aos samaritanos assim. E olha que o samaritano estava dentro da Palestina. E vocês conhecem a história da mulher samaritana, né? E Jesus sentou para conversar com ela. Você conhece a história do bom samaritano que socorreu aquele que estava ferido. O sacerdote do templo passou, o levita do templo passou, mas foi o samaritano que socorreu, né? Tá certo que Jesus orientou que só pregasse as ovelhas perdidas de Israel, não pregasse a samaritanos nem estrangeiros, porque ainda não era o tempo. A primazia era pregar primeiro as ovelhas perdidas de Israel. O tempo dos gentios ainda não era. Viria com os apóstolos, principalmente a preparar o coração dos apóstolos, tinha que se preparar o coração de muita gente. Quando Pedro foi à casa de Cornélio, seu coração foi preparado antes, porque havia o preconceito. Hoje em dia não se fala muito na questão de preconceito, aquela coisa. Muitas das vezes Deus tem que preparar o nosso coração por causa do preconceito. O ser humano por si só, ele tem preconceitos. Ah, não, eu não tenho preconceito nenhum. Ah, tem preconceito. Teve um irmão aí, no outro dia, ligou para mim porque viu minha foto com barba. Aí já ligou fazendo oração. Por quê? Porque ele sabe que lá na denominação dele não pode usar barba, não pode usar bigode, entendeu? Ele deve estar achando que eu tô doente, que eu tô com algum problema, entendeu? Que eu tô tribulado, porque ele já falou uma vez. E ele já me conhecia usando barba, tá? Claro que a barba estava mais curta do que essa. E ele falou assim, o crente tá barbudo assim, tá tribulado. Eu falei, ô irmão, e eu tô tribulado? Não, não, sou diferente, sou diferente. Poxa. Mas tudo bem. O bom é que Deus tem misericórdia de todos nós, né? Glória a Deus. Então, no verso 15, na sua carne, na carne de Jesus, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em corpo, matando com ela as inimizades. Eu gosto dessa palavra porque reconciliar ambos, sabe por quê? Porque o povo de Israel também estava desviado. O povo de Israel também estava precisando de reconciliação. E você vê que ele fala aqui, reconciliar ambos. Eles não estavam bem com Deus. Então a reconciliação acontece quando? No sacrifício de Jesus. Reconcilia os judeus e reconcilia os gentios. Reconcilia toda a humanidade com Deus. Por que reconcilia? Porque o povo só volta para Deus em Cristo Jesus porque Jesus é o novo Adão. Porque por causa do pecado do Éden, houve a separação dos homens de Deus. Porque não havia religião no Éden. A religião é religar o homem com o sagrado, com o divino. Então a religião foi imposta aos homens por esse sentido.
Primeiro, Deus se relacionava intimamente com o homem, se relacionou com Enoque, que foi transladado, caminhava com Deus até um dia, não se viu mais, se relacionou com Matusalém, se relacionou com Noé, mandou ele construir a arca, se relacionou com Abraão e o instituiu patriarca. O patriarca era uma espécie de legislador e sacerdote ao mesmo tempo. Teve ele, Isaac, Jacó. E depois o povo se perdeu lá no deserto porque se esqueceram das benfeitorias de José, filho de Jacó, quando ele foi governador lá no Egito. Ficaram errantes, se deram como escravos mais de 400 anos, então teve que se colocar uma lei. E aí, através da família de Levi e desse descendente de Levi, Moisés, ele foi o libertador, aí se instituiu realmente um sacerdócio levítico, aí nasceu uma religião organizada, com estatutos, com mandamentos e ordenanças, que foi abolido em Cristo Jesus para reconciliar a nação de Israel e reconciliar o povo gentílico, reconciliar a humanidade. Então, o processo divino é um processo abençoadíssimo. Deus é perfeito em tudo. Amém? E vindo ele, o próprio Jesus, e foi o primeiro evangelista, evangelizou a paz, e vós que estava longe, aos que estavam perto, porque ele e ambos temos acesso ao Pai por o mesmo Espírito, que volta a falar em assunto espiritual de novo, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Esses telefones que ficam tocando é que atrapalhou a minha transmissão. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois morada de Deus em espírito. Nós somos morada de Deus em espírito. Glória a Jesus. Nós somos da família de Deus, mas concidadãos dos santos. Nós não somos mais forasteiros nem estrangeiros. Somos peregrinos, sim, na terra, mas no templo de Deus, na família de Deus, nós não somos mais forasteiros, não. Nós fomos adotados. Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Na sua maioria. Porque a igreja foi instituída pelos apóstolos. E os apóstolos, em sua maioria, todos eles eram judeus, inclusive Paulo. Ah, mas Lucas não era gentil? Não, Lucas não era apóstolo. Lucas foi auxiliar de Paulo. A igreja foi fundada por judeus. A igreja chamada cristã começou em Antioquia com quem? Com Barnabé e Paulo. Então, a igreja é tanto para nós gentios como para os judeus também. Vamos para Hebreus para a gente finalizar a nossa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus, carta aos Hebreus, que diz assim no capítulo 4. Porque não temos no capítulo 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Por que eu estou lendo esses dois versículos? Primeiramente, o autor de Hebreus chama Jesus de sumo sacerdote.
Porque na lei o sumo sacerdote era aquele que intercedia pelo povo diante de Deus lá dentro do Santo dos Santos. Mas no templo de Deus o sumo sacerdote é Jesus. Então aqui fala, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Porém, um como de nós, porque Jesus nasceu homem, nasceu de mulher, em tudo foi tentado. Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por que eu estou lendo esses versículos agora? Porque se você crê, meu irmão e minha irmã, que já ressuscitou com ele e está sentado em trono celestial, quando você ora, quando você dobra o seu joelho, quando você ora em pé, quando você ora deitado, quando você está na sua cama, você está diante do trono da graça. Ah, pastor, é muita fantasia para minha cabeça, porque quando eu abro o meu olho, o trono de Deus não aparece. Eu falo assim, realmente, visivelmente não aparece, mas espiritualmente você está diante do trono de Deus. Ou então a palavra de Deus é mentirosa. Porque ali Hebreus está dizendo, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. E eu acredito nessa palavra. Assim como ele diz que eu ressuscitei com ele, que eu estou assentado em trono celestial, isso é espiritualmente. Fisicamente eu estou sentado nessa cadeira aqui, que de vez em quando o encosto sai ou o parafuso dele. A minha esposa falou para eu jogar essa cadeira fora, eu não jogo, porque eu gosto que a minha coluna ela fica confortavelmente, eu posso ficar 2 horas aqui em frente ao computador fazendo essa transmissão ao vivo. Mas espiritualmente eu estou sentado em trono celestial. Essa minha posição no reino de Deus é essa. Tem problemas, tem dissabores, tem decepções, mas a minha posição no reino de Deus é essa. A palavra do Senhor que diz que o anjo de Deus acampa ao nosso redor. Satanás está lá em derredor, derredor lá é longe. Ele fica em derredor, bramando, esperando um momento. Essa é a nossa vida de todo dia. Então a gente tem que ter confiança em quem? Para obter misericórdia? É no nosso Deus, o trono da graça. Em tempo oportuno. E qual é o tempo oportuno? O tempo oportuno é hoje, é agora, é amanhã, são todos os dias. Porque Jesus diz lá em Mateus 28, na grande comissão, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Vou falar de novo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos e minhas irmãs, se eu não cresce nessas palavras, eu já tinha me afastado, eu já tinha me sucumbido a todos os problemas que já vieram. Não pensa que pastor não tem problemas? Não pensa que pastor não tem aflições? A palavra do Senhor diz que Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Se nosso Rei dos Reis, nosso Senhor dos Senhores, nosso Alfa e Ômega, nosso começo e fim, nosso El Shaddai, nosso Rabboni Adonai, Conselheiro Majestoso, Príncipe da Paz, foi tentado em tudo, nós também não seremos tentados? Nós somos tentados todos os dias por pensamentos, por circunstâncias que nos querem afastar da presença de Deus. Mas aí eu vou a um texto que nosso amigo Gerard pregou para a gente finalizar aqui às 10h31. Está lá em Romanos 8, lá no finalzinho, que eu gosto de dizer: Satanás, ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele é enganador. O que a palavra do Senhor diz em Romanos 8:39, a gente finaliza a palavra. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 38, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, 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 absolutamente nada. Ele fala, estou bem certo que nem a morte. Se nem a morte pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, então nada. Creia nisso, meu irmão e minha irmã, nesta manhã, em nome de Jesus. Você é um abençoado por Deus. A palavra diz em Efésios capítulo 1. Eu vou ler o verso bonitinho aqui. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo. Nós somos abençoados. Nós falamos, Deus te abençoe por uma questão de costume, por uma questão de saudação. Nós falamos aquela bênção de Arão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Nós somos abençoados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado por esta palavra. Glorificado seja o teu santo nome sempre, por todas as vidas que estão na tua presença, porque é da tua vontade, é do teu beneplácito. Senhor, nos ajuda a nos manter de pé todos os dias, Pai. Precisamos de Ti. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam convosco e com toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Amém. Amém. Irmã Gilcleia apareceu dando as mãozinhas aqui. Um bom dia, Deus abençoe. E até semana que vem, se assim Deus permitir. A programação da semana continua sempre a mesma. O pastor Alexandre ontem, às 19h30, com culto no lar, transmissão ao vivo, online. Eu aqui, o culto de oração na parte da manhã, a partir das 9 horas. Às quintas-feiras, o culto de oração da noite, às 19h30, direto da nossa igreja com transmissão ao vivo. Domingo, o culto dominical às 10 horas e às 19 horas, com transmissão ao vivo. A escola dominical, turma única no templo, às 9 da manhã. E domingo agora, aniversário do nosso pastor Marcos Azen, nosso pastor presidente. Uma semana abençoada para todos, em nome de Jesus, e até semana que vem, se assim Deus o permitir.